Olá, aqui é o Marcos Beck. A gente está numa série de vídeos comemorativos pelos 10 mil inscritos aqui no canal, que a gente atingiu essa meta que para mim é impressionante. Eu queria muito conseguir atingir esse ano e ainda em dezembro a gente conseguiu chegar nisso. Então eu estou respondendo, né, em homenagem a isso, em homenagem a vocês que estão inscritos aqui, estão sempre interagindo comigo e me motivando a continuar esse canal. Eu estou respondendo, fazendo uma série de vídeos falando sobre os maiores desafios que vocês me disseram que vocês têm na hora de criar sua história em quadrinhos. Uns dias atrás eu postei esse stories lá no meu Instagram. Basicamente eu faço uma pergunta: qual é o maior desafio para você na hora de criar quadrinhos? E eu já fiz 2 vídeos falando sobre as principais coisas que o pessoal falou. O pessoal respondeu aqui bastante, né? E o pessoal falou principalmente sobre cenários. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tentando diminuir esse desafio, né? Tentando dar alguns atalhos para você conseguir estudar melhor e melhorar nesse caso. E no segundo vídeo eu falei sobre a narrativa visual, a disposição dos quadros na página, o planos e ângulos, e tentei diminuir também, dar alguns atalhos. Inclusive deixei um link para uma playlist onde tem todos os vídeos que eu falo sobre narrativa visual, tentando diminuir esse desafio para você, dando alguns direcionamentos aí para você melhorar nesse quesito. E agora eu vou entrar em mais um, que foi o terceiro mais falado aqui, que é a história. Quando eu falei sobre a narrativa visual, eu disse que o pessoal estava fazendo a pergunta certa, né? Sobre cenários, eu acho que desenho sempre é super importante e a gente tem que melhorar sempre. Então, foi um vídeo muito legal explicando sobre os cenários. Agora, a narrativa visual, eu já entrou na parte que eu gosto mais e que eu acho que você tem que se importar mais também. E esse aqui é exatamente a outra coisa que eu acho que você tem que se importar sim. Muita gente falou sobre as histórias. Então foram coisas diferentes. Por exemplo, encaixar os acontecimentos, criar histórias pequenas, desenrolar a história, o meio e o final da história, roteiro, pensar em uma história que vale a pena ler, criar história, no caso o roteiro. Teve várias coisas que o pessoal falou sobre história. E história é uma coisa que eu gosto muito. Storytelling, né? Contação de história é uma coisa que eu gosto muito e eu acho super importante. Então eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com narrativa visual. Primeiro, eu criei uma playlist em comemoração aos 10 mil inscritos. Eu criei algumas playlists, eu já falei isso várias vezes, mas eu estou repetindo aqui. Eu criei uma playlist com todos os vídeos que eu fiz relacionados a storytelling para quadrinhos. Então, vou deixar o link em algum lugar aqui para você já começar a assistir. Assim que você terminar esse vídeo, você vai lá assistir os vídeos todos os vídeos que eu fiz sobre storytelling, estrutura de história e tal, roteiro, né? Então, roteiro não, estrutura de história, storytelling. Tem uma coisa sobre roteiro, mas é mais a parte de desenvolvimento da história. Então, basicamente, o que você precisa fazer para diminuir o tanto do desafio que é contar uma história através dos quadrinhos, não só através dos quadrinhos, né? É tentar entender que histórias vêm sendo contadas há mais de 4 mil anos. E a primeira pessoa que estruturou uma história com começo, meio e fim foi o Aristóteles. Eu não lembro o nome do livro agora, deu branco. Eu vou botar o nome aqui se eu não lembrar. Não era o nome do livro? Poética, né? Poética, se eu não me engano. Bom, se eu estiver errado eu vou me corrigir aqui. Que foi a primeira pessoa que estruturou o começo, meio e fim, e foi através do teatro grego, né? Foi para poder criar lá o teatro grego. Foi uma encomenda do governo grego para poder começar a contar histórias que ajudassem ali a dar uma manipulada na população. Tem toda uma história por trás disso. Mas a gente ouve histórias e conta histórias muito antes disso, né? Só que as histórias começaram a ser estruturadas há 4 mil anos atrás. Por que eu estou falando sobre isso? Além de eu estar fazendo cursos sobre isso ultimamente, então eu estou ouvindo bastante essa parte aí sobre a história das histórias estruturadas. Também me veio na cabeça o fato de que o fato de a gente estar ouvindo histórias estruturadas há muito tempo faz com que a gente se acostume com certas coisas. Então fica mais agradável se a gente estruturar a história de um certo jeito, né? Isso não quer dizer que você é obrigado a estruturar a história sempre do mesmo jeito. Mas, como o pessoal falou muito em meio e fim da história, como desenrolar a história, como colocar os acontecimentos dentro da história, a estrutura da história é uma coisa importante. O começo, o meio e o fim. E os 3 atos, as 5 fábulas, tem várias formas de você fazer isso. Nesses vídeos lá da playlist eu vou falar sobre algumas delas. Mas basicamente você
fica um pouco mais fácil para você desenrolar a sua história se você tiver uma estrutura em mente, né? São vários tipos diferentes de estrutura, mas basicamente o que você consegue fazer com elas é contar uma história que faz sentido não só para você, mas que faz sentido para a maioria das pessoas também. E isso faz com que elas se interessem mais e acabem grudando ali na sua história e querendo saber o que vai acontecer, graças à estrutura da história. Então, se o seu problema é desenrolar a história, ou até como uma das pessoas escreveu o comentário, né, a resposta, se o problema é desenvolver uma história que as pessoas queiram ler, você precisa pensar em como estruturar a sua história. Tem várias maneiras de fazer isso, como eu já falei, mas basicamente se você começar pensando que o seu personagem tem um problema e ele precisa terminar a história resolvendo esse problema, já é um começo, né? Digamos que esse personagem tenha baixa autoestima e ele tem que chegar no final da história com alguma coisa relacionada ao fato de ele se reconhecer com uma autoestima melhor, né? Por exemplo, a pessoa se acha feio no começo e alguns acontecimentos acontecem e ele acaba se entendendo que beleza é uma coisa relativa, por exemplo. Não necessariamente ele tem que se achar bonito, mas ele vai entender que beleza é uma coisa relativa. E isso é uma forma de você levar o personagem do ponto A para o ponto B. E é isso que é estruturar uma história, basicamente. Então, se você tem dificuldade de estruturar a sua história, colocar os acontecimentos, fazer o meio e o fim da história, é porque você não tem uma estrutura na cabeça. Então você não está indo para nenhum lugar, você está começando uma história. Isso acontece muito comigo, tá? Isso não é nada fora do normal. Comigo acontece o tempo inteiro. Você tem o começo da história na cabeça, mas por que você tem só o começo? Porque você não está usando nenhuma estrutura. Então você não sabe aonde você está levando esse personagem. Então se você tem um problema em escrever uma história, ou preparar uma história para que as pessoas queiram ler, ou para que tenha um meio e fim, saiba para onde está indo a sua história. Basicamente é isso. Você já me perguntaram uma vez, inclusive, eu tenho que saber o final da história quando eu estou começando? Bom, você tem que saber para onde o seu personagem vai no final da história. Ele está de um jeito, do ponto A, ele tem que ir até o ponto B. Isso é o mínimo que você tem que saber. Ah, mas eu estou fazendo uma série com vários capítulos. Bom, tem problema. As séries acontecem em arcos, normalmente. Se você vê aí um mangá ou um comic americano, né, com super-heróis, você vai ver que eles têm arcos. Eles têm aquelas aventuras que são... ele tem que resolver um problema, ele tem que ir do ponto A até o ponto B. Depois, nos próximos capítulos, começa um novo arco. Então ele vai do ponto A até o ponto B, ou seria do ponto B até o ponto C, que seja, né? Mas basicamente você tem que saber, se você está fazendo uma série, você tem que saber pelo menos até onde você vai naquele arco. Depois, se você quiser continuar, você pode seguir adiante. Mas basicamente, se você está sentindo dificuldade para poder escrever a história, desenvolver assim, o personagem, o que vai acontecer com os personagens, colocar os acontecimentos na história, para tentar diminuir esse desafio, que é o que eu estou tentando fazer nesses vídeos, diminuir esses desafios, você tem que procurar entender para aonde você está querendo levar o seu personagem. Qual é o ponto A e qual é o ponto B. Começa por aí. Aí todos os capítulos, ou todas as páginas, as partes, os acontecimentos, tem que caminhar nesse sentido. No sentido de sair do ponto A para chegar no ponto B. Aí fica muito mais fácil. Muito mais fácil para você entender para onde você está indo e como você vai encaixar os acontecimentos. Tudo tem que fluir para esse sentido. Se você quer fazer uma história diferente, que não quer seguir uma estrutura, quer ser mais intuitivo e tal, não tem problema. Você pode fazer também. A diferença é que talvez menos pessoas vão se identificar com a sua história, vão querer continuar lendo sua história. E isso depende muito do seu objetivo. Se o seu objetivo é fazer história porque você está afim de fazer, ou se o seu objetivo é fazer história porque você quer que muitas pessoas sejam atingidas pela coisa que você está fazendo, pela sua arte, né? Então, são escolhas que você vai tomar como um autor ou uma autora de quadrinhos, basicamente, ou de qualquer storytelling, né? Como um storytelling de qualquer mídia, na verdade, você tem essa escolha entre seguir uma estrutura onde as pessoas vão se interessar, a maioria das pessoas vai se interessar, ou simplesmente fazer uma coisa mais intuitiva e tentar uma coisa mais artística, assim, né? Que muita gente acredita que tem que ser meio malucão, assim, tem que ser uma coisa meio estranha para poder ser uma coisa considerada arte. Mas na verdade, a arte é uma forma de expressão, tanto faz se ela segue uma estrutura ou se você simplesmente faz de forma intuitiva. Então é isso que eu queria tentar te passar para você diminuir um pouquinho, para tentar diminuir um pouquinho essa dificuldade, esse desafio que é contar uma história. Tente lembrar, em resumo, né? Tente lembrar
do ponto A e o ponto B, e que tudo o que acontece na história está levando para esse sentido. A partir daí tem muitas coisas que a gente pode estudar, mas eu estou tentando passar esse atalho, né, que você vai ver aí se você assistir a minha playlist sobre storytelling, todos os vídeos que eu falo, muitas vezes eu vou mostrar algumas estruturas, como os 3 atos, por exemplo, e você vai ver o ponto A e o ponto B lá sempre. Né? Então tenta seguir nesse caminho que provavelmente vai ficar um pouquinho menos complicado para você conseguir desenvolver a sua história. Então era isso. Eu vou fazer ainda mais um vídeo. Eu acho que eu vou fazer mais um vídeo ainda seguindo as respostas que o pessoal me deixou no Instagram. Mas você pode deixar um comentário para mim dizendo qual é o maior desafio para você na hora de criar as suas histórias em quadrinhos. Isso é muito importante para eu poder continuar fazendo essa série de vídeos comemorativos aí. Se você quer continuar vendo esse tipo de vídeo, coloca um comentário dizendo qual é o maior desafio para você na hora de criar histórias em quadrinhos. Não esquece de dar uma curtida aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se você já é inscrito. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade aí, que já tem mais de 10 mil inscritos agora. E não esquece de compartilhar esse vídeo se você achar que mais alguém vai se interessar por ele. Muito obrigado e até a próxima.